Não devo deixar de finalizar este dia sem transmitir aos irmãos a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui nos 53 anos desta igreja, conhecer os irmãos e conhecer o que Deus tem feito aqui em Mesquita através desta igreja. Queira o Senhor encorajá-los e abençoá-los. Os desafios são muitos, os tempos são difíceis, mas nós temos no Senhor abundante graça. Que Deus possa abençoá-los. Ao pastor Jodiclei, particularmente, a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, e nós vamos ler os versos de 1 até 14. Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 14. Eu peço a você que considere o privilégio de manter o texto bíblico aberto enquanto nós vamos considerá-lo. Nós vamos examinar o que a Escritura diz para nós. Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 14. Porém, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor.
No sul de Portugal, já além do Rio Tejo, há uma cidade chamada Évora, cuja catedral está ali há séculos. E na Catedral de Évora, um fato chama a atenção. Você encontra ali ossos humanos, partes do corpo humano. E, eventualmente, também crânios humanos, mãos e pés, ossos, que estão ali incrustados naquelas paredes há séculos. São ossos sequíssimos. Já não há mais qualquer vida naqueles ossos. E também não há, humanamente falando, nenhuma esperança de que, por si mesmos, comecem a andar. O profeta Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Ele era tanto um profeta quanto um sacerdote, o que deu a ele uma visão bem ampla, bem prática sobre esses dois ministérios, sobre esses dois campos de atuação. E quando Ezequiel estava com cerca de 25 anos, juntamente com outros judeus, ele foi levado para a Babilônia. E ali ele integrou o grupo de cativos levados para o Oriente 10 anos, quase 11 anos antes da destruição de Jerusalém. E aí, como sacerdote, Ezequiel foi testemunha ocular da profanação e desolação do templo e profetizou aos exilados lá na Babilônia acerca de um futuro templo do povo de Deus restaurado. Ele, durante 26 anos, ministrou ali. E ele, nas suas profecias, anuncia que Deus vai restaurar o povo, a sua terra, e promete algo mais. Promete não apenas a restauração do povo, à sua pátria, mas faz uma profecia que se eleva em um nível. Ele vai dizer no capítulo 36, anteriormente, nos versos 24 a 28, assim: Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Mas ele acrescenta: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei dentro de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Israel está no cativeiro, onde passou 7 décadas. Mas qual era o problema de Israel? Era o fato de que estava no exílio e a ponto de ser extinguido enquanto povo? Ou o maior problema de Israel era a condição do seu coração, que levou o Senhor a disciplinar aquele povo com o cativeiro? Em resumo, qual era o problema? Era o cativeiro ou aquilo que havia levado o povo ao cativeiro?
E aqui nesse texto, a situação do povo de Deus na Babilônia é comparada a um vale de ossos secos. Deus explica o que pretende fazer para resolver o cerne do problema de Israel. E parte da solução, sem dúvida, era levá-lo de volta à sua terra, mas era preciso algo mais, algo bem importante. E para isso Deus concede uma visão ao profeta, e não apenas uma visão no sentido sensorial da palavra, mas pede ainda mais a Ezequiel que tenha uma participação nisso. Diz o texto, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e ainda mais, me fez andar ao redor deles. Um aspecto importante aqui é você entender que Deus estava utilizando esta visão para ilustrar a situação do povo judeu no cativeiro, como aliás o próprio texto diz, estes ossos, diz o verso 11, são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Israel dizia então, estamos na sepultura. E já se vão muitos anos que estamos nela. E agora o Senhor então chama o profeta para trazer algumas lições básicas. Eis Israel no vale da morte. O Senhor o levou a um vale cheio de ossos, diz aí numerosos, diz o verso 1, sequíssimos, sem o tutano. A ideia é que não há mais neles material biológico, mas apenas químico. Não há mais qualquer resquício de vida neles. Estes ossos, diz o verso 11, são a casa de Israel. O verso 11 diz, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. O versos 12 e 13 vai falar, esta é a vossa sepultura. E no verso 13, o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel. Acaso poderão reviver estes ossos? E a resposta mais óbvia é, humanamente, nenhuma possibilidade. Humanamente, nenhuma possibilidade. Tal como aquelas caveiras incrustadas na Catedral de Évora. Não há possibilidade alguma delas voltarem a reviver. Assim como Israel não poderia sair do Egito, e lá ficaria naquele caixão trancafiado a 7 cadeados. Agora, novamente, a história de Israel se acabaria no cativeiro. Mas, em segundo lugar, o texto diz, eis Deus vindo para intervir no vale da morte. Temos aqui o profeta Ezequiel, mas observem no texto que o profeta não é o sujeito deste episódio. O sujeito é Deus. O profeta é seu instrumento. Observem a linguagem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Verso 3, então me perguntou, verso 4, disse-me ele, profetiza, e profetizei segundo me for ordenado. Verso 7, então disse-me ele,
profetiza, e profetizei como ele me ordenara, verso 10, então me disse, e aí verso 12, à casa de Israel o Senhor diz, profetiza e dize-lhes. Está o povo ali naquelas condições, e o Senhor vem. E eis Deus agora vivificando Israel em seu vale de ossos secos. E você vai observar que para vivificar o seu povo, Deus se utiliza de dois fatores. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor que veio por meio de um chamado profético. A palavra, a ordem é dada 3 vezes. Disse-me ele, profetiza, verso 4. Profetizei segundo me for ordenado, verso 7. Profetiza agora que ele já tem estrutura muscular. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz o verso 9. Verso 10, profetizei como ele me ordenara. E agora o Senhor traz para a casa de Israel e diz, a casa de Israel, profetiza e dize-lhes. Mas você vai se perguntar, como pregar para mortos? Como pregar para ossos sequíssimos? Que resultado há? Isso não é uma insensatez? Imagine se você aqui, vivendo em Mesquita, passando em frente a um grande cemitério aqui, temos 2, ok? Um desses 2 cemitérios, e você vai para frente daquele cemitério e pregar para aquelas sepulturas, alguém vai chamar ali a autoridade da saúde para levar você para uma internação. Porque será uma grande loucura. Mas aí, além disto, você observa que a palavra tem um conteúdo. Por 3 vezes você vai ouvir a expressão ouvir a palavra do Senhor. Aí no verso 4, assim diz o Senhor Deus. Verso 9, assim diz o Senhor Deus. Verso 12, assim diz o Senhor Deus. É que não há nenhuma esperança de falar com mortos, mas a única esperança é saber que a palavra é de Deus. E o que faz a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus tem feito? O que é que a palavra de Deus faz? E aí você tem um segundo elemento aqui. É o Espírito do Senhor que opera no contexto da palavra. Diz o texto, ele me levou pelo Espírito do Senhor, verso 1, farei entrar nele o Espírito, farei entrar em vós o Espírito e vivereis, diz o verso 5 e 6. Quando aqueles ossos foram cobertos de estrutura muscular e neurológica, os seus foram colocados órgãos, mas não havia vida, então não havia neles o Espírito, diz o verso 8, e aí os versos 9 diz assim, 9 e 10, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Algo importante aos destaques para os verbos. Me levou, me deixou, me fez andar, farei entrar o Espírito, porei em vós o Espírito, venha sopra sobre estes mortos. O Espírito entrou, porei em vós o meu Espírito. A linguagem aponta para um ato de iniciativa exclusiva de Deus. Aponta para um ato milagroso, o Espírito de Deus concedendo vida aos mortos.
E eis agora Israel restaurado, vivificado, provido de fé e glorificando a Deus. Ou seja, o resultado daquele milagre é convicção, fé e atribuição da glória de Deus. O Senhor fez uma pergunta ao profeta: acaso poderão reviver estes ossos? E o profeta muito sabiamente respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Essa expressão se repete agora 3 vezes. E sabereis que eu sou o Senhor. Você pode vê-la no verso 6. Você pode ver também no verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. E o texto conclui no verso 14 com as seguintes palavras: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isto. O verbo hebraico aqui traduzido como saber é conhecer, é ver, é descobrir, é discernir, é saber por experiência. Eles saberão que o Senhor fez isto. Aliás, gostaria de fazer 2 perguntas inquietantes aqui. Estes ossos sequíssimos ganharam vida porque creram? Ou creram porque ganharam vida? Poderia ainda avançar um pouco mais numa pergunta para você pensar. A casa de Israel foi restaurada porque creu, ou creu porque foi restaurada? Observe o verso 11. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Era isto a palavra final deles. Mas eu poderia ainda acrescentar uma terceira pergunta. A casa de Israel saiu da sepultura porque creu, ou creu porque saiu da sepultura? Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Eu abrirei a vossa sepultura, diz o verso 12. Quando eu abrir a vossa sepultura, verso 13. Em resumo, se você atentar para uma leitura fiel do texto bíblico, você vai perceber que a glória exclusiva daquele milagre de dar nova vida é atribuída a Deus. Então, à luz da Bíblia, há uma obra que Deus realiza, que é às vezes chamada de vivificação ou de novo nascimento, como aliás está também no capítulo 36, os versos 25 e 27. E este texto tem algo a nos ensinar sobre a forma como Deus nos vivifica. Este é um ensino que não se aplica apenas à situação específica de Israel na Babilônia, mas tem um preceito universal. A saber, que a regeneração ou novo nascimento pressupõe a realidade de que nós, seres humanos, por natureza, estamos espiritualmente num vale de mortos. Esta é a nossa natureza. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vai dizer: estando ainda nós mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vai dizer o apóstolo aos Colossenses: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as ofensas. Ou como ele diz aos Romanos, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então Deus
ao vivificar-nos, chama da morte espiritual para a vida. Isto implica que, na realidade, só há esperança de nova vida mediante a vinda e intervenção misericordiosa ou graciosa de Deus. Ou seja, o novo nascimento, a regeneração é um milagre livre, gracioso, compassivo de Deus. Que esperança há para os mortos espiritualmente? Deus não fechou o caminho, a árvore da vida. O texto bíblico vai dizer: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo vai dizer aos Coríntios: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O apóstolo João diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora atentem: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para nos regenerar, para nos dar vida, Deus se utiliza de dois fatores. Deus chama-nos externamente através da palavra que vem por meio de um chamado externo. Porque não há nenhuma esperança de falar com os mortos, a única esperança é saber que a palavra é de Deus. E o que a palavra de Deus faz? A Escritura diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O salmista diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Ele vai dizer em outro lugar: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. É a palavra de Deus o primeiro instrumento usado para vivificar-nos. De fato, nós dependemos dela. O dia em que o Senhor Jesus chegou a Betânia e Lázaro já estava no jazigo há 4 dias, no túmulo há 4 dias, o Senhor pede que removam a pedra, e há uma expressão, então, na língua original que é redundante, em que Jesus diz assim: Lázaro, sai. Bastaria, mas a ênfase lá é enfática, é redundante. Lázaro, sai para fora! Porque é preciso esse chamado de Deus chegar aos seus ouvidos, através da palavra do Senhor. Mas há um chamado interno, que é o Espírito do Senhor, que opera no contexto da palavra, agindo no interior do homem. Por isso que a Escritura diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Diz em outro lugar: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Senhor Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te haver dito: necessário te é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
A regeneração, o novo nascimento, é um milagre de vivificação que resulta em convicção, que resulta em fé, e no qual a pessoa atribui a glória a Deus. A glória exclusiva do milagre de dar nova vida é atribuída a Deus. Em rigor, você não deve o seu novo nascimento à sua fé, mas você deve a sua fé ao fato de que o Senhor veio e vivificou você. O Senhor veio ao seu encontro. O Senhor veio irrompendo as suas trevas. O Senhor chegou e chamou-te da sepultura. O Senhor veio visitar os vales dos ossos secos, nos quais eu e você estávamos inseridos. Não há esperança para este mundo, se não for por meio do chamado do Senhor, através da sua palavra e através do poder do seu Espírito. Nós estamos impotentes, nós estamos incapazes, como Israel no vale de ossos secos, ou como Lázaro que estava no túmulo lá em Betânia. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, observe a linguagem do apóstolo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Observem outra linguagem. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, o novo nascimento é um milagre. Não é uma façanha do homem. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Por isto, a regeneração é o primeiro trabalho de Deus na aplicação da redenção que Cristo operou para nos fazer entrar em caminho para o seu reino. O salmista diz: vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, observe essa linguagem de Jesus a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus que já estava entre eles. Existe no Peregrino de John Bunyan, o Peregrino de John Bunyan é uma obra clássica da fé cristã. Uma cena na qual um homem está com um fardo pesado nas costas, um livro na mão e um olhar angustiado, porque ele descobriu que a cidade em que ele estava, em que ele residia, em que ele nascera, estava para ser condenada. E esse homem agora, vestido em trapos, com um livro na mão e um fardo nas costas, sai da cidade e ele está ansioso, ele está angustiado, e ele chega numa determinada estado, momento da sua jornada, em que ele encontra-se com um homem chamado evangelista. E ambos conversam acerca da palavra de Deus. E o evangelista vai contar as verdades do evangelho para aquele homem e vai dizer assim: você deve seguir por esse caminho em direção à cidade celestial. Ele pergunta: qual caminho? E o evangelista então aponta lá para longe e faz a seguinte pergunta: você está vendo aquele pequeno portão estreito? Você está vendo? Se você tiver uma das edições ilustradas do Peregrino, provavelmente o desenhista vai colocar lá no fundo uma pequena porta, um pequeno portão. E a pergunta do evangelista para o peregrino é esta: você está vendo aquele portão estreito? E sabe a resposta mais impressionante? Ele diz assim: não. Ele diz: não.
não vejo. Porque para ver, eu preciso experimentar a graça de Deus, porque primeiro a gente é gerado, depois a gente vê. Porque há uma expressão de ordem lógica aqui. Essas coisas, embora se operam dinamicamente em nossa alma, primeiro precisa ser verificado para crer. É necessário um agir com poder do Espírito Santo. Então a glória da regeneração tem que ser atribuída inteiramente a Deus. Isto é uma fé capital do que nós chamamos de fé bíblica ou evangélica. O apóstolo vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Gostaria então de terminar esta exposição trazendo a você algumas perguntas. Você tem sido suficiente, você que é crente, que está nessa igreja, talvez você seja um dos membros fundadores desta igreja, teve este privilégio. Ou quem sabe você veio mais recente ao Senhor. Mas você tem sido suficientemente grato por essa experiência de vida que o Senhor trouxe a você? Você tem sido capaz de perceber a importância crucial desta ação de Deus em sua vida? Há uma poesia que nós cantamos que diz assim: ó, tão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. E ele termina dizendo: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Você tem sido suficientemente grato porque Deus chamou você das trevas para a luz? Você tem sido suficientemente grato porque o Senhor o trouxe ao reino do seu Filho amado? Você tem sido suficientemente grato porque Deus abriu os seus olhos para ver as preciosidades e riquezas do seu reino e para contemplar a glória do Senhor na face do nosso Salvador Jesus Cristo? Mas ainda uma segunda pergunta. Quando estamos num mundo de bilhões de pessoas e vivemos num país e aqui numa cidade repleta de gente, nos damos conta de que eles estão carentes da obra vivificadora do Senhor? E esta consciência, ela nos move à compaixão. E a compaixão nos move a atitudes práticas em prol da reversão desse quadro de morte espiritual no meio do qual, como Ezequiel, nós caminhamos.
Hoje alguém diz assim, há um mau cheiro em nosso país. E nós reclamamos desse mau cheiro que está em nosso país e fazemos piadas em nosso Facebook. Mas o que efetivamente nós temos feito em prol da reversão deste quadro? Adianta-nos muito ficarmos simplesmente dizendo que tem um cheiro de morte em nosso país? Quando temos diante de nós tanta obra missionária para fazer, como estamos diante disto? Aliás, você tem a obra missionária entre as suas preocupações? Em terceiro lugar, o Espírito Santo é que nos transforma. É Ele quem nos vivifica. Em muitos momentos da história do povo de Deus, o Senhor vivificou o seu povo. Foi assim nos dias de Josafá, do rei Ezequias, no tempo do Novo Testamento, no Pentecoste, na Reforma Protestante, no século XVIII, na época de Edward Whitefield, no século XIX, na obra missionária. Aliás, dos batistas, no século XIX, particularmente. Nós temos levantado um clamor de Deus para que Deus vivifique o seu povo neste país, por uma visitação do Espírito do Senhor, de seu povo neste país, que traga-nos de volta uma paixão por Cristo, que derrame um espírito de oração e de clamor, e que traga à boca dos seus profetas a palavra fiel do Senhor, à boca dos seus filhos a palavra do Senhor seja resgatada. Você tem orado mais e mais pela visitação do Espírito nesse país caótico que nós estamos testemunhando. Nós temos glorificado a Deus como deveríamos, pelo fato de que o Espírito Santo operou em nosso coração uma transformação. Ou temos atribuído esta glória aos nossos próprios méritos, aos nossos recursos, ao nosso poder, à nossa força, ou à violência, ou à eloquência. Nós achamos que nascemos de novo porque nós merecíamos nascer de novo, ou porque fomos melhores do que os outros e conseguimos isto. Se nós estávamos no vale de ossos secos, por que nós somos tão autossuficientes? Por que às vezes nós somos tão arrogantes, tão presunçosos, tão humanistas? Por que queremos ser glorificados? Se essa doutrina mortifica o nosso orgulho, e se é aos humildes que o Senhor concede a sua graça, e talvez o alicerce de toda a graça, inclusive da justificação pela fé, está que Deus nos faz depender dEle, e não em nós mesmos. E humildade é graça, e graça são conceitos que estão vinculados, graça e humildade. Nós temos sido mais humildes no trato uns com os outros. Aliás, o que nós temos que não recebemos do Senhor? Em quinto lugar, nós temos valorizado suficientemente a palavra de Deus? Ela é a palavra que vivifica. É a palavra de Deus, é a palavra de vida. Nós a valorizamos como devemos. Nós nos expomos a ela, cremos na importância dela, respeitamos e valorizamos o momento em que ela é exposta em nossas igrejas. Nós a lemos em casa, nós consideramos a palavra do Senhor, nós a temos como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus virou um museu, e não aquela mina de que fala o pastor John Piper. Nós valorizamos a palavra do Senhor. Evangelizamos. E quando evangelizamos, nós confiamos que a obra de regeneração é de Deus, ou nós pensamos que podemos construir o novo nascimento por nosso próprio esforço,
do nosso próprio jeito, com as nossas próprias manobras. Oramos para que Deus faça a obra de novo nascimento, dependemos dele, ou tentamos fazer a nossa obra a fórceps, como partos feitos à força, segundo a nossa capacidade. Você deve ter familiares não crentes. E quando lidamos com os nossos filhos não crentes, nós nos lembramos de que eles precisam do poder vivificador do Espírito Santo? Ou nós achamos que basta corrigir o comportamento dos nossos filhos e tudo estará bem? Ou nós estamos totalmente convencidos de que precisamos do Espírito da Palavra de Deus para mudar os seus corações? Ou nós achamos que basta apenas uma boa escola, uma boa educação, e está tudo bem com os nossos filhos? Bastava a Israel voltar para a terra de Israel, ou Israel precisava de algo mais? Basta seus filhos ter uma boa educação, numa escola certa, um ambiente confortável, ou eles precisam de algo mais? Eles precisam que o Espírito de Deus tire o seu coração de pedra e coloque no lugar um coração de carne, e que o Senhor ponha o seu Espírito neles, a fim de que eles sejam filhos e filhas, jovens e mancebos, que profetizem as palavras do Senhor. Nós estamos aqui numa igreja batista, que aliás está completando 53 anos. E se nós somos batistas, então nós cremos que uma igreja deve ser composta apenas por uma membresia regenerada. Aliás, esta é a razão daquele título que está lá no frontispício dessa igreja. Mas é possível que, em nosso afã de ver a igreja crescer, nós comprometemos a verdade de Deus e recebemos e passamos a receber pessoas que não dão qualquer evidência ou confissão de fé. Somos afoitos, talvez para ter um número grande de pessoas na ocasião do batismo, talvez a fim de impressionar a nós mesmos e chamar a glória que é de Deus para nós mesmos, e comprometemos aquela doutrina que é tão cara ao povo de Deus do batismo, a saber que quem deve ser batizado é quem crê, e quem crê é porque foi vivificado, é aquele que foi regenerado. Esta é uma pérola do povo de Deus chamado batista. Nós cremos que o povo de Deus é uma família de homens e mulheres regenerados pelo Senhor Deus e lavados pela santa palavra do Senhor. Uma palavra aos jovens que estão aqui esta noite. Quem sabe você está considerando um casamento? E quem sabe você está com o olhar espichado para uma moça, ou você está aí com o olhar brilhando por um rapaz. Você já se perguntou se a pessoa que você está considerando é uma pessoa vivificada? Você pretende construir um lar e criar filhos e partilhar o jugo, o cônjuge, o conjugal, o cônjugo, com uma pessoa que ainda não experimentou a graça da regeneração? Agora deixe-me dizer então uma palavra final a todos os visitantes aqui, a todos os nossos amigos não crentes que estejam aqui e que trazem a sua atenção reverente, respeitosa à palavra do Senhor. Você já tem aí dentro de você a evidência de que o Espírito de Deus está atuando em sua vida?
palavra de Deus tem produzido algum fruto em você? Você sente que você tem compreendido mais a Cristo, entendido mais Ele, amado mais Ele? Que a palavra de Deus tem ganhado brilho, beleza, riqueza, profundidade, beleza para você? Você tem nascido de novo. E como um bebê faminto, não sei se você já lidou com muitos bebês, eu lido sempre, porque eu sou pastor, vou visitar as crianças, assim que elas nascem, nas maternidades. E quando a criança nasce, um sinal de que ela está saudável é que ela tem uma fome voraz. Ela quer satisfazer a sua fome. É um bebê faminto. Você é alguém que tem sentido falta desse genuíno leite espiritual de que fala o apóstolo Pedro. Você tem sido alguém que tem fome e sede da palavra do Senhor. Então eu gostaria de fazer um desafio a você. Por que você não toma como propósito conhecer mais a palavra de Deus? Por que você não toma o propósito de lutar com a Escritura, de lutar com a palavra do Senhor? Por que você não pensa em sentir-se desconfortável com ela? A Escritura ela nos deixa desconfortável. Você poderia pedir a Cristo que ajude você a melhor entender a palavra do Senhor. Você poderia buscar, enquanto você pode, buscar, conhecer mais e mais a Jesus Cristo. Os dias estão passando para você. A vida está passando rapidamente. Os nossos anos se passam como um breve pensamento. A nossa vida se passa como um homem que atravessa a curva num caminho. Os dias estão passando como a erva para você. Você deveria, nesse tempo, pedir ao Senhor que te coloque diante de Jesus Cristo. Que o Espírito leve você até Cristo. Então você busque conhecer a Cristo e peça ao Espírito de Deus para abrir os olhos do seu sentimento, os olhos do seu coração, para contemplar a glória do Senhor na face do nosso Salvador Jesus Cristo. Você deveria, enquanto você pode, vir a Cristo. Aliás, você deveria vir a Cristo já. Aliás, você deveria vir a Cristo hoje. Aliás, você deveria olhar para a cruz de Cristo e dizer: ó Senhor, invade as minhas mortes, ilumina as minhas trevas, abre os meus olhos para ver e os meus ouvidos para ouvir. Você deveria pedir ao Senhor isto e clamar ao Senhor por isto. Sim, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Enfim, que o Senhor Deus, aquele que vivifica pecadores, aquele que dá vida aos ossos sequíssimos, nos conceda maior gratidão diante do fato dele haver nos vivificado as almas mortas. Que nos conceda maior confiança em sua palavra vivificadora. Que nos conceda maior dependência da obra do Espírito. Que não tentemos forjar novos nascimentos em nosso próprio poder e força, segundo a força da carne. Porém, ao vermos a obra que ele realizou, seja em nós, seja naqueles a quem ministramos, nós atribuamos toda a glória ao Senhor e possamos dizer: então eu sei que o Senhor disse, e foi o Senhor que fez, diz o Senhor.
Se você hoje chegou a Cristo, foi o Senhor que fez. E você deve ser grato por isto e transbordar nesse contentamento e atribuir todo o brilho, toda a glória desta obra ao Deus que vivifica e chama os mortos à vida. Venha a Jesus Cristo enquanto você pode. E que Deus te abençoe.